Quem era aquele homem? De onde vinha aquela voz que ecoava pelo sertão mais profundo do Brasil? Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Não era um político. Não era um general. Era um peregrino, um beato. Um homem que caminhava léguas sob o sol inclemente, carregando apenas a sua fé e uma mensagem. Ele pregava o fim dos tempos. Anunciava a chegada de um reino de justiça, aqui na terra. E o povo, esquecido por Deus e pelos homens, ouvia. Era um tempo de seca, de fome, de abandono. A república recém-nascida era uma promessa distante, uma ideia abstrata que chegava na forma de impostos e de leis que ninguém entendia. Conselheiro não oferecia discursos complexos. Ele falava a língua do povo, falava de salvação, de comunidade, de um lugar onde não haveria mais miséria. Toda grande tragédia, por vezes, começa com um detalhe banal, um pretexto, uma faísca no palheiro seco. A guerra que mancharia o Brasil de sangue não começou por uma grande disputa teológica ou política. Começou por causa de uma encomenda de madeira. Madeira que foi comprada pela comunidade de Canudos na cidade de Juazeiro para a construção da nova igreja do Arraial. A madeira foi paga, mas não foi entregue. O juiz de Juazeiro, Arlindo Leone, um inimigo declarado de Conselheiro, teria sido o responsável por impedir a entrega do material. Para os sertanejos de Canudos, aquilo não era um simples desacordo comercial. Era uma questão de honra, uma provocação. A resposta de Conselheiro foi enviar um grupo de seus seguidores a Juazeiro para buscar a madeira à força. A notícia se espalhou como fogo. O juiz, apavorado, enviou um telegrama desesperado ao governo da Bahia, pedindo tropas para conter a ameaça monarquista. A República, ainda insegura e paranoica com possíveis restaurações, viu em Canudos o fantasma do Império. O pedido foi atendido. A guerra estava declarada. Uma pequena tropa de cerca de 100 soldados baianos, comandada pelo tenente Pires Ferreira, foi enviada para dispersar os conselheiristas. Chegando perto de Canudos, na localidade de Uauá, foram surpreendidos. A tropa, desorientada, foi completamente derrotada e obrigada a uma retirada humilhante, deixando para trás armas, munição e mortos. A República não podia aceitar a humilhação. A segunda expedição militar, desta vez federal, foi enviada com um sentimento de vingança. O major Febrônio de Brito comandava uma força maior, com mais de 500 homens, equipados com canhões. Eles avançaram pelo sertão, certos de que iriam varrer os fanáticos do mapa. Mas eles não conheciam o terreno, não conheciam o inimigo. Os sertanejos de Canudos não lutavam em campo aberto. Eles eram mestres da guerrilha. Os soldados, com seus uniformes pesados e táticas europeias, eram alvos fáceis. A batalha de Tabuleirinho Grande foi um massacre. A disciplina militar se desfez em pânico. O major Febrônio, ferido, ordenou uma retirada caótica. A segunda expedição terminou em um vexame retumbante. O governo enviou um de seus heróis, o coronel Moreira César, conhecido como o corta-cabeças pela sua brutalidade. Comandava uma tropa de 1.300 homens, bem armados e com artilharia pesada. A ordem era clara: não fazer prisioneiros. Moreira César subestimou Canudos de forma arrogante. Foi recebido por um inferno de fogo. A luta foi corpo a corpo, desesperada. A terceira derrota foi a gota d'água. A humilhação era nacional. O governo da República, agora presidido por Prudente de Moraes, decidiu que Canudos precisava ser destruída a qualquer preço. Uma quarta e gigantesca expedição foi organizada, mobilizando mais de 10.000 soldados, sob o comando do general Arthur Oscar. Desta vez, não haveria erros. Levaram o que havia de mais moderno em armamento, incluindo um canhão gigantesco, apelidado de A Matadeira, que precisou de juntas de bois para ser arrastado pelo sertão. O plano não era mais atacar, mas sitiar, cercar Canudos, cortar água e comida. Dia após dia, a artilharia pesada bombardeava o arraial.
As bombas explodiam sobre os casebres de barro, sobre as igrejas, sobre as pessoas. A fumaça e a poeira cobriam o céu. Para os moradores, o apocalipse anunciado por Conselheiro estava acontecendo. Enquanto a artilharia destruía por fora, a fome e a doença destruíam por dentro. Não havia mais o que comer. A água do rio Vaza Barris, controlada pelo exército, era negada aos sitiados. Todas as noites, os homens saíam em ataques desesperados tentando romper o cerco. As mulheres e as crianças carregavam munição, cuidavam dos feridos, pegavam em armas quando necessário. Em 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morreu. Sua morte foi mantida em segredo por alguns dias. A alma de Canudos havia partido. O cerco se fechou em 1º de outubro de 1897. O exército avançou sobre as ruínas fumegantes de Canudos. A resistência final foi heróica e trágica. Um punhado de homens, mulheres, até crianças, lutava com facões, pedras e as poucas balas que restavam. A ordem era degola geral. Não haveria prisioneiros. O que se seguiu foi um massacre. Após dias de carnificina, a última trincheira caiu. Apenas 4 combatentes restaram. Um velho, 2 homens feitos, um menino. Eles se recusaram a se render e lutaram até a morte. A guerra havia acabado. O arraial de Belo Monte foi completamente incendiado. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado, fotografado como um troféu macabro. Sua cabeça foi cortada e levada para Salvador. Era para ser um símbolo do poder da República, mas tornou-se um símbolo eterno da crueldade do Estado. Um jornalista engenheiro, correspondente do jornal O Estado de São Paulo, não deixaria essa memória morrer. Seu nome era Euclides da Cunha. Chocado, percebeu: aqueles fanáticos não eram monstros, eram brasileiros, eram sertanejos, produtos de séculos de abandono e miséria. Em 1902, ele publicou a sua obra-prima, Os Sertões. Mais que um relato de guerra, o livro é um mergulho profundo na alma do Brasil, a terra, o homem, a luta. Euclides imortalizou Canudos, transformando um massacre esquecido em um dos episódios fundadores da identidade brasileira. Hoje, por que Canudos ainda importa? Porque Canudos é um espelho que reflete as feridas abertas do Brasil, a desigualdade, o abismo entre o litoral e o sertão, entre o Estado e o povo.